Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O primeiro exame que revelou o corpo humano por dentro foi o raio-x, descoberto em 1895. Do final do século XIX para cá, novas tecnologias aprimoraram o diagnóstico por imagem, como a ultrassonografia e a tomografia, permitindo a visualização do organismo com maior nitidez e de forma menos invasiva. O diagnóstico por imagem marcou uma revolução na medicina, aumentando a segurança das condutas médicas em casos de urgência ou de doenças crônicas. Uma das tecnologias mais sofisticadas utilizadas hoje, a ressonância magnética, surgiu no final da década de 1970. O equipamento funciona como um grande ímã. As imagens dos órgãos internos são produzidas por um sistema de ondas de rádio e campos magnéticos. O tema em questão hoje é a evolução do diagnóstico por imagem. Nossa convidada é a Fernanda Guimarães Meirelles Ferreira, física do Centro Nacional de Bioimagem da UFRJ, pesquisadora do Instituto DOR, autora do livro Manual de Técnicas em Ressonância Magnética e uma das palestrantes do 4º Seminário Petropolitano de Radiologia, que acontece no dia 16 de agosto, aqui na FMP Fase. Muito bem-vinda. Obrigada. Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar da primeira tecnologia de imagem, que foi o raio-x? Claro. Então, as primeiras imagens feitas em raio-x, na verdade, foi uma evolução muito grande, né? Porque até então, qualquer procedimento era muito invasivo. A gente está falando do final do século XIX. Sim, aí, né? E na verdade até o raio-x primeiro foi pego assim, nem como imagens médicas, mas em sapatarias e foram feitas imagens que diziam que era para tirar fotografia da alma. Então as pessoas se radiografavam, né, e colocavam as imagens penduradas na parede. Então foi uma evolução enorme, depois começaram a usar essas mesmas imagens para a prática clínica e aos poucos isso foi evoluindo e veio os primeiros aparelhos de diagnóstico, como a tomografia computadorizada, a mamografia, o ultrassom, até chegar então na ressonância magnética. E como é que surgiu a ressonância, quando surgiu e qual foi a importância dela para a medicina? Então, a ressonância, na verdade, mais ou menos na década de 20, começaram a estudar o fenômeno físico da ressonância, né? E em 1940, os físicos de Bloch e Purcell, então, conseguiram ver que os átomos de hidrogênio se comportavam de maneiras diferentes quando eram excitados num campo magnético. E a partir disso, então, fizeram-se novas pesquisas e eles ganharam o Prêmio Nobel de Física até por essas pesquisas em 1952. E mais para frente, já na década de 70, né, o médico norte-americano Hamadian conseguiu então fazer a primeira imagem, né, que era na verdade de um corte só, que demorou quase 5 horas para ser feita e criou então o primeiro aparelho realmente de ressonância magnética, né? Esse aparelho então conseguiu ser criado, se eu não me engano, em 1977 e até hoje ele se chama o Indomável. Na verdade ele criou a primeira empresa, que é a Fonar, que existe até hoje, e o primeiro aparelho, o Indomável, que está no Museu Nacional de Massachusetts, nos Estados Unidos. Uhum. O que significou? Como é que funciona exatamente a ressonância? O que ela permite que a gente veja que as outras técnicas não permitiam? Então, a ressonância, na verdade, ela é fantástica por ser um aparelho, ainda que radiodiagnóstico, não ter radiação ionizante, como o ultrassom. Porém, a gente consegue fazer imagens hoje em dia de todas as partes do corpo que você possa imaginar e com uma alta resolução, né? Às vezes o tempo pode variar um pouco de exame, né? Às vezes é um tempo um pouco longo até, porque na verdade a gente não faz só uma sequência, a gente faz várias, quer dizer, a gente dá o diagnóstico baseado em várias sequências diferentes, mas
é uma novidade assim, que não para de crescer, não para de evoluir, exatamente porque a gente pode ter na ressonância hoje em dia a questão da pesquisa, né? Então eu posso pegar qualquer voluntário saudável, qualquer paciente, na verdade não paciente como se tivesse alguma doença, mas colocar na máquina e trabalhar com ele sem ter nenhum dano à saúde dessa pessoa. Justamente por não ter radiação, né? Exato. Somente a ressonância e o ultrassom não tem radiação, os outros todos têm, né? Sim, sim, exatamente. Quais são as indicações? Por que em determinado caso é indicada a ressonância, em outro a tomografia? O que a ressonância tem de diferente para os leigos, para a gente entender? Claro. Na verdade, assim, eles se complementam, né? A ressonância nunca vai tomar o papel da tomografia. Na verdade, a gente está vendo coisas diferentes. A ressonância, por exemplo, não é um equipamento, não é um exame de emergência. Então, você pode reparar que nos hospitais de emergência, no Rio, como o Miguel Couto, enfim, não tem um equipamento de ressonância, né? Então, no caso de você sofrer um acidente, você faz a tomografia, né? A ressonância, na verdade, é um procedimento, é um exame que serve para ver não exatamente o mesmo que a tomografia. A tomografia você pode ver outras patologias e tudo, que na ressonância, além de ser mais demorado, ainda é um exame muito caro e, como eu falei, não é de emergência. Uhum. Hoje em dia, no início lá, a gente via aquela coisa estática, né? Via a imagem do corpo por dentro. Hoje em dia, a gente já consegue acompanhar o funcionamento dos órgãos, né? Yas, me fala um pouquinho dessa importância. Então, a ressonância hoje, na verdade, praticamente na década de 90, né, criou-se então, conseguiu criar a ressonância funcional, né? E a ressonância funcional, ela realmente mostra como que os órgãos, na verdade, muito mais neuro, né, funciona quando você tem uma tarefa específica, né? A ressonância funcional está ligada à área de neurologia e a questão de você ver os órgãos trabalhando é que você pode fazer, por exemplo, uma imagem de coração não estática, né? Você não precisa ver as imagens do coração em uma certa posição, você pode ver como se fosse um vídeo dele trabalhando. Então, a ressonância tem várias sequências que elas são... que elas deixam de ser imagem para ser um vídeo, né? Então você realmente tem essa possibilidade de ver alguns órgãos trabalhando e não ter só a imagem parada, né? Isso faz toda a diferença na hora do diagnóstico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E já puxando um pouco para a ressonância funcional, que a gente, pegando o gancho, para algumas patologias, para a gente ver alguns transtornos, algumas doenças neurodegenerativas e ver como que o cérebro dessas pessoas estão respondendo, né? Isso é grandioso demais. Você vê qual é a área da visão dessa pessoa, se de repente tem algum tumor nessa área que está dificultando ela, né, a ver as coisas, ou no caso de Alzheimer, ver se ela está entendendo compreensão e geração de palavras, se não tem alguma lesão ali que realmente está danificando essa área. Então, é brilhante. Quais são as áreas da medicina? Você já falou aí da neurologia. Quais são as áreas da medicina mais beneficiadas? Olha, eu acho que a oncologia, né, a neuro a gente já falou, a neuro, na verdade, que é mais a minha área, ela engloba, então, o neuromarketing, né, apesar da gente não gostar muito desse nome, neuromarketing, a neuropsiquiatria, o uso até de neurofármacos, e a oncologia, eu acho que, além da neurologia, também acaba se beneficiando muito. A própria medicina interna, tem muita coisa. Eu acho que a ressonância assim, o padrão ouro hoje em dia da medicina é um exame de ressonância magnética. E a ressonância vem evoluindo tanto que já se ramificou, você já falou da funcional e tem a estrutural, né? Só para a gente entender a diferença. Na verdade, as imagens anatômicas são aquelas que são feitas já há algum tempo, né? Claro que ao longo dos anos, com a evolução dos equipamentos, as imagens ficam às vezes mais rápidas e também com uma resolução espacial muito melhor, né? Você hoje em dia consegue ver detalhes que, por exemplo, naquele primeiro aparelho a gente não via. A imagem foi feita em 5 horas e era assim,
muito pobre, né, de detalhes. Hoje em dia, em 3 minutos você consegue fazer uma imagem na ressonância em todos os planos, né, que a gente chama de axial, coronal e sagital, e ver detalhes de órgãos, e é muito impressionante, muito rica a imagem. Hoje já está uma precisão milimétrica, a gente pode dizer assim? Sim, você pode ver, dependendo da resolução que você coloca, é claro que para você colocar uma resolução milimétrica, provavelmente o tempo do exame vai demorar mais, né? Então, a ressonância a gente costuma dizer que nunca você só ganha, né? Você sempre perde um pouquinho, porque se você vai melhorar a resolução, você provavelmente vai aumentar o tempo de aquisição. E se você aumenta o tempo de aquisição, ocorre o risco do paciente se mexer, e aí você começa tudo de novo. Então, às vezes, você simplesmente escolhe não fazer um exame, de repente, tão bom, para não correr o risco de ter que repetir, do paciente se mexer, enfim. Essa é uma dificuldade hoje, né? Do paciente ter que ficar ali imóvel, né? Exato. Existem exames que são feitos com anestesia, mas é um pouco complicado, porque você precisa de toda uma estrutura. Você não pode fazer um exame com o uso de um anestésico numa clínica. Você precisa de uma estrutura de um hospital, né? E isso acaba dificultando um pouco as coisas. Então, para fazer de pacientes, às vezes, não colaborativos ou crianças, às vezes é um pouco complicado. Existem outros aparelhos que estão sendo criados para tirar aquela sensação de claustrofobia, né? Sim. Que a pessoa entra ali no aparelho e fica ali. Existem equipamentos, hoje de ressonância, existem 3 equipamentos. Os equipamentos que a gente chama fechado, né? Mas eles são fechados entre aspas, é só um modo de dizer, porque eles são abertos no final. Eles só têm como se fosse um tubo, que na verdade a gente chama de bore, maior. Tem os equipamentos abertos, que é como se o paciente entrasse entre 2 estantes, então não tem tanta sensação de claustrofobia. E tem os equipamentos de extremidade, que na verdade só vai servir para você, você senta numa cadeira e só serve para você fazer então pé, joelho, mão e cotovelo, né? Não serviria para fazer um crânio, por exemplo. E esses aparelhos, eles têm suas limitações. Então, o único que faz qualquer tipo realmente de exame é o fechado. Então, agora eles estão tentando fazer um fechado, só que com umas dimensões um pouco maiores, né? Então, a gente já tem equipamentos com umas dimensões de 70 centímetros de diâmetro por 1,20 de profundidade, que a pessoa fica um pouco mais tranquila, e não só para claustrofobia, mas para pessoas obesas. Então, as pessoas ficam um pouco mais acomodadas, né? E existe uma série de, na verdade, procedimentos que a gente pode tomar, como, por exemplo, colocar um filme, colocar óculos de realidade virtual. Então, a gente tenta manter aquele ambiente propício para que a pessoa realmente não se sinta presa, né? Mas na grande maioria das clínicas ainda não é assim, né? Ainda não é assim. Infelizmente, ainda não é assim. Mas um pouco de calma e uma conversa, um pouco de jogo de cintura, aí as coisas vão. Eu acho que sempre dá para fazer. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a evolução do diagnóstico por imagem. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a evolução do diagnóstico por imagem. Nossa convidada é a Fernanda Guimarães Meirelles Ferreira, física do Centro Nacional de Bioimagem da UFRJ,
pesquisadora do Instituto DOR e autora do livro Manual de Técnicas em Ressonância Magnética, além de ser uma das palestrantes do 4º Seminário Petropolitano de Radiologia, que acontece em agosto, aqui na FMP Fase. Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre a evolução também dos procedimentos guiados por imagem? Certo. Os procedimentos hoje em dia, o que a gente chama de estado da arte, a coisa mais moderna que a gente tem na ressonância magnética, são salas híbridas, né? São salas de neurocirurgia, por enquanto só neuro, que tem um aparelho de ressonância magnética também. Então, são feitas as imagens e em tempo real o médico tem as imagens prontas e faz o procedimento. Então, de repente, logo depois o paciente volta para a máquina, quer dizer, numa mesma mesa cirúrgica tem a máquina, né? Então, só movimenta o paciente 180 graus, ele volta, faz as imagens, retorna, faz mais procedimento. Então, o médico está ali o tempo todo vendo as imagens em real time com o paciente dentro de um site cirúrgico. E o que isso significa de possibilidade para o médico? Então, na verdade, ele consegue, é como se fosse quase que uma cirurgia guiada mesmo, né? Como a gente tem cirurgias guiadas por vídeo, né? Na ressonância não é invasiva, mas ele tem ali como ele está fazendo o procedimento, né? Se ele está conseguindo atingir, por exemplo, a lesão, né? Conseguindo retirar aquela lesão, se ele está atingindo alguma área que na verdade não deveria pegar, porque é uma área de uma região de algum tipo de tarefa, motora, enfim. Então ele consegue fazer aquelas imagens já guiadas e isso, para o médico, como uma informação, é muito preciso, né? Aumenta a precisão mesmo. Sem dúvida. Como é que estão as pesquisas na área da ressonância? Bom, a gente tem várias pesquisas, inclusive em neuro, né, que é a equipe onde eu trabalho, tanto no Instituto DOR quanto então no Senabio. E no Instituto DOR, na verdade, com humanos, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar de psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas da educação física, biomédicos, técnicos e tecnólogos que trabalham com a gente normalmente pega logo os que estão ali na ponta do mercado para trabalhar com pesquisa, porque são as sequências mais avançadas. E então a gente faz trabalhos desde transtornos psicológicos como toque, depressão, psicopatia, algumas com doenças neurodegenerativas como HIV, esclerose múltipla, pesquisas com cegos, pesquisas com vários tipos, né, diferentes, né? Na verdade, a nossa coorte é muito grande e cada um na sua área ali, né? Na verdade, nós somos multidisciplinar, mas cada um tem sua expertise maior. E no Senabio, quase que o mesmo tipo de pesquisa, só que com animais. Então, lá, na verdade, nós temos uma ressonância magnética de 7 Tesla, que é a única da América Latina, e é para pequenos animais. Então, ratos, camundongos, hamsters, a gente já colocou cobra, já colocou peixe, mas, na verdade, o foco ainda são esses pequenos animais, né? Ela, infelizmente, ainda não dá, ela tem o BOR pequeno, então não dá um pequeno primata, mesmo que seja neonato, mas, então, algumas pesquisas a gente precisa fazer, na verdade, translacional. A gente faz com os ratos para depois, quem sabe, um dia conseguir fazer com os humanos também. É bom esclarecer que os animais não sofrem nada porque não tem radiação, né? Exatamente, assim como os humanos. Então, a gente tem um comitê de ética, né? A gente tem que seguir um comitê de ética, tanto para humanos quanto para os animais. Então, tem regras que devem ser seguidas e então não é feito de qualquer forma. Você falou em 7 Teslas. Vamos traduzir isso para as pessoas? Sim. O que significa ter um equipamento de 7 Teslas? Então, quando a gente fala Tesla, a gente fala da força desse campo magnético, né? Então, as primeiras máquinas eram até 0,2 Tesla. Hoje, a gente já pode usar para humanos, tá? Numa rotina clínica, liberado pelo FDA, até 3 Tesla. Liberado também para pesquisa pelo FDA até 7 Tesla. E já temos máquinas, então, de 21 Tesla, 16 Tesla, que são também para pesquisa, só que em animais. O que isso representa? Aumenta a nitidez da imagem?
Então, a questão de ter mais Teslas é muito bom para ver pequenos animais, porque ela te dá uma resolução melhor, né? Agora, não basta o número, não basta 3 Tesla, 1 Tesla e meio. De repente, uma máquina de 1 Tesla e meio funciona melhor do que uma 3 Tesla se ela não tiver os equipamentos certos, os dispositivos que a gente chama certos para fazer uma boa imagem. Então, depende do número de bobina, dos canais e principalmente da expertise do técnico também. Então, é um conjunto, né? Isso é tudo isso é muito importante. Você falou da expertise do técnico, na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Sim. É necessário que seja mesmo, né? No diagnóstico por imagem, você tem que ter vários profissionais. Me fala um pouquinho sobre esses profissionais que estão envolvidos. O radiologista, né? Tem o técnico e o tecnólogo. Hoje em dia já tem os físicos. Então, os físicos vão criar as sequências, os técnicos vão colocar em prática e até nos dar um feedback, se está bom ou não, na verdade, na imagem, ou se está realmente acrescentando muito tempo e não está sendo bem feita porque os pacientes acabam se mexendo. E os radiologistas vão dar a nossa palavra final, que é a visão da imagem, né? Se está boa, se não está ruim, se deve mexer um pouco no contraste, se a imagem está muito granulada. Então, tem toda essa expertise numa prática de rotina clínica, né? Já para pesquisa, a gente já precisa de outras coisas. A gente precisa realmente de experts em psicologia, né, para saber o que a gente está estudando, os físicos para entender, então, como que a gente vai fazer aquele tipo de imagem, os radiologistas para ver a imagem. Então, precisa de uma equipe muito grande para conseguir fazer com que os artigos saiam, né? Que a pesquisa seja... E o neurologista também, sem lá, dúvida. Né? Tem neurologistas, tem neurocirurgiões, tem de tudo. Cada um falando sua língua e no final a gente se entende. E todo mundo trabalhando junto ali para dar o resultado, né? Porque se tem a ideia de que a imagem é tão precisa que o exame está ali pronto. Não, né? Não. Precisa, na verdade, quando a gente fala principalmente em pesquisa, existem alguns testes, né, neurológicos que fazem com o paciente. Então, na verdade, a imagem é só para somar, mas existem outros testes que são feitos pelos psiquiatras, entrevistas que são feitas, então tem toda uma análise também, né, tem toda uma anamnese, não é só a imagem. Precisa dessa análise, né, o profissional é que vai decifrar o que essa imagem está mostrando, exatamente, né? Exatamente. A gente vai juntar todos os testes, a anamnese, as imagens, e aí sim você vai ter um diagnóstico robusto, né? E vai ter uma ferramenta robusta para a sua pesquisa também. Você estava falando lá do núcleo que você trabalha na UFRJ, que vocês estão fazendo lá um trabalho com animais, pequenos animais ainda, sim. Né? O que vocês estão estudando a partir deles? Na verdade, tem vários estudos, né? Cada laboratório na UFRJ praticamente estuda algum tipo ou de alguma doença ou de tumor, enfim. Então, a gente tem alguns laboratórios que estão credenciados a estudar, a mexer com células-tronco. Então, são ratinhos que têm algum tipo de tumor e eles tentam tratar com alguma célula-tronco. Outros que tratam lesões ópticas, outros que mexem com ratinhos obesos, com obesidade, alguns com Alzheimer, outros com ratinhos depressivos. Então, assim, tem vários laboratórios, cada um tem sua diretriz e a gente vai acompanhando com as imagens na ressonância também. Você falou do Alzheimer, né? Está tendo muito avanço em relação a isso? Quais são as perspectivas? A gente tem um projeto forte no Instituto DOR com Alzheimer, né? Na verdade, é um projeto que hoje em dia a gente já tem, se eu não me engano, mais de 100 pacientes, né? A gente não trata, a gente não tem o tratamento, mas a gente tem, na verdade, a expertise para dar cada vez mais cedo, um diagnóstico e ver, de repente, se os medicamentos que estão sendo tomados, se tem algum retorno, né? Então, os pacientes normalmente fazem uma primeira ressonância, tem alguns tratamentos, né, tanto de medicamento ou de terapia, e depois retornam, depois de algum tempo, até para a gente ver se a doença evoluiu ou se, na verdade, ele está respondendo melhor, como é que está, não só anatomicamente, como a gente também usa para Alzheimer a ressonância funcional. Né? Então, ver como é que está
a evolução da doença, se ela está mais estagnada, está respondendo melhor ou não aos tratamentos. Dá para a gente exemplificar um pouquinho mais sobre a ressonância funcional? Por exemplo, no caso do Alzheimer, vocês tentam ver como é que o paciente está reagindo, como é que funciona isso? No caso do Alzheimer, a gente faz ressonâncias funcionais ligadas à linguagem. Então, se ele tem ainda a compreensão de palavras e a geração de frases. Então, o que a gente costuma fazer com esses pacientes é ler uma historinha, tipo Branca de Neve ou Chapeuzinho Vermelho. Bem simples. Bem simples, e pedir para que eles imaginem essa historinha. Então, a gente vê a área do cérebro que está sendo ativada, ou seja, se eles estão conseguindo fazer esse link entre a historinha e criar isso, né? Quer dizer, ter a percepção... criar essa imagem. Criar a imagem, né? E a outra teste de linguagem que a gente costuma fazer também é com palavras e pseudopalavras. Então, eu falo uma palavra para o paciente, um verbo, normalmente estar, e eu só peço que ele pense numa frase com esse verbo. Então, se ele está conseguindo gerar frases, né? Então, ele vai pensar, eu estou aqui. São frases simples, ele não precisa me dar o feedback. Ele só precisa pensar. Isso acontece no cérebro. Exatamente. E aí eu vou vendo, então, se ele está conseguindo realmente gerar palavras, né, gerar frases, se ele está conseguindo compreender a historinha, seja mais simples possível. Então, na verdade, a gente tem esse retorno, essa resposta de como o cérebro dessas pessoas com Alzheimer está sendo mapeado, né? Tá sendo... E dá para ver exatamente a área que está sendo ativada, né? Sim, dá para ver a área que está sendo ativada. Então, essa funcional de linguagem é muito estudada para o Alzheimer ou outras doenças. A gente faz, na verdade, no nosso projeto, nem tem tanto funcional de linguagem para o Alzheimer, porque é uma doença que a gente pode ver até anatomicamente como o cérebro está reagindo. Agora, existem outras funcionais, né, como um funcional motor, que na verdade a gente pede para o paciente dentro da máquina, por exemplo, mexer uma das mãos, que é fazer o que a gente chama de finger tapping, que é mexer os dedos, e então a gente vai ver a área ativada. Então, se esse paciente tem alguma lesão naquela área, a gente vai ver o comprometimento dessa área motora devido a essa lesão. Ou se, por exemplo, esse paciente for fazer uma cirurgia, uma retirada desse tumor, até por onde o médico, né, o neurocirurgião, pode fazer a retirada desse tumor sem atingir essa área, quer dizer, sem deixar o paciente, após a retirada do tumor, com algum prejuízo nessa área motora. Então, na verdade, é só mais uma ferramenta que o médico tem, dentre tantas outras. E a pesquisa, então, nós temos a funcional, que são usadas em rotina clínica, motora, linguagem, visão, e a pesquisa, na verdade, está tentando pegar uns paradigmas mais complicados, que é, por exemplo, um paradigma de memória, um paradigma de amor fraternal, ou você saber quando o paciente está tendo um pensamento de afiliação positiva ou negativa, né? Tem pesquisas feitas com aroma, quer dizer, quando você consegue, então, inalar, né, o aroma do café, por exemplo, que é uma das nossas pesquisas, atinge uma área de prazer do cérebro. Então, até que ponto o café, depois de algum tempo, pode ser como uma terapia, né? Uma aromaterapia usando o café. E, enfim, é muito diverso, né? O leque é muito grande. É fascinante, né? É fascinante, bem fascinante. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a evolução do diagnóstico por imagem. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a evolução do diagnóstico por imagem. Nossa convidada é a Fernanda Guimarães Meirelles Ferreira, física do Centro Nacional de Bioimagem da UFRJ, pesquisadora do Instituto DOR e autora do livro Manual de Técnicas em Ressonância Magnética e uma das palestrantes do 4º Seminário Petropolitano de Radiologia, que acontece no dia 16 de agosto aqui na FMP Fase. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro da ressonância magnética. A gente pode esperar aí procedimentos cada vez menos invasivos, menos tempo de internação dos pacientes? O futuro é bem promissor, né? A gente tem, na verdade, muita pesquisa ainda para fazer. As perguntas continuam surgindo a cada vez que você consegue ter um projeto pronto, escrever um artigo, mas você já vai pensando no próximo. A única questão invasiva, que na verdade é muito boba, seria o uso do contraste paramagnético, mas que na pesquisa, por exemplo, a gente não usa, né? Então, quando a gente chama algum voluntário para pesquisa, são voluntários muitas vezes saudáveis, que a gente chega a dar o laudo para esse voluntário. Não tem nada prejudicial, né? Porque não tem a radiação ionizante, não tem o uso de contraste para pesquisa, então não é nada invasivo. No caso do uso além da pesquisa, né? As pesquisas estão caminhando para tentar fazer com que os procedimentos sejam menos invasivos, não é isso? Isso, para que na verdade tenha menos danos, né? Por exemplo, como a gente falou de uma neurocirurgia, então que o médico tenha mais informações, mais ferramentas para conseguir, por exemplo, ter menos invasão, né, do paciente, menos invasão daquela cirurgia, menos dano para o paciente após uma cirurgia. Mais precisão na área. Exatamente, ali, né? mais precisão na área de uma cirurgia. Você falou nos voluntários, né? Sim. Qualquer pessoa pode se voluntariar, chegar lá e quero participar da pesquisa. Como é que vocês selecionam quem é interessante para a pesquisa ou não? Sim, na verdade, para toda pesquisa, né? Por exemplo, se a gente for usar pacientes que têm algum tipo de transtorno, né? Então vamos supor pacientes que tenham toque. A gente tem que sempre parear com pacientes que não tenham toque, né? A gente tem que sempre comparar um grupo com o outro. Então, no caso do toque, eu tenho que pegar pacientes saudáveis, na mesma faixa etária, porque senão eu vou estar comparando laranjas com maçã. Então, na mesma faixa etária, o mesmo número ali de mulheres e homens, então também nos controles, destros, né? Então todos têm que ser ou destros ou canhotos. Eu não posso também comparar se as pessoas têm questões cerebrais diferentes, então, e que não sejam claustrofóbicos, que não tenha metal no corpo. E a gente pede, cada pesquisa tem o seu perfil, né? A gente tem uma pesquisa agora com torcedores de futebol. Então eu preciso que torça avidamente pelo Flamengo ou pelo Vasco, Fluminense, mas que seja um torcedor nato, né? E que tenha muita excitação ao ver um jogo. Eu preciso às vezes de controles que, na verdade, tenham que não podem estar tomando nenhum medicamento, né, psicotrópico. Enfim, então, dependendo do projeto, existem os perfis, né, que vão se encaixando. Mas o voluntário, normalmente, então, qualquer pessoa saudável, né, que não esteja tomando medicamento, pode se encaixar em alguma das nossas pesquisas. E quanto tempo essa pessoa tem que dispor para ficar ali sendo pesquisada? Na verdade, depende do projeto, né? Tem alguns projetos que de aquisição é mais ou menos 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Mas também tem entrevistas, também tem alguns testes, então isso tudo pode demorar aí talvez umas 2 horas. E de quanto em quanto tempo essa pessoa tem que voltar? Vocês pesquisam? Às vezes uma única vez, às vezes vai colaborar para um único projeto. A não ser que ela goste muito, queira voltar, sempre bem-vindo. E qual é a importância da formação do profissional que vai trabalhar lá no equipamento? Olha, para ressonância hoje em dia ainda o mercado é muito bom, né? Porque a gente tem técnicos e tecnólogos trabalhando conosco, porém a gente precisa de bons técnicos,
e bons tecnólogos, independente disso. E isso está faltando no mercado? E isso falta, porque a ressonância, diferente dos outros equipamentos, não, sem tirar o mérito de cada profissional, mas a ressonância não pode ser o que a gente chama de apertador de botão. Não pode simplesmente chegar lá e fazer o exame. Ele tem que entender o que ele está fazendo. E como eu falei também anteriormente, muitas vezes você mexe em alguma coisa para melhorar a imagem, mas você acaba que leva o tempo de aquisição dessa imagem maior. Então você tem que, na verdade, saber lidar. É melhor fazer uma imagem boa e ter mais tempo, ou será que essa pessoa não vai aguentar tempo suficiente? Então eu faço uma imagem mais pobre, com menos tempo. Então o profissional que está ali de frente da máquina tem um poder de decisão para fazer o melhor exame em si. E para isso ele tem várias ferramentas. E ele tem que saber exatamente a importância de cada detalhe, né? Exatamente. Se ali vale mais o detalhamento ou não, exatamente. Né? Então, o técnico e o tecnólogo com a formação para ressonância, ou seja, fazendo um curso de especialização ou de qualificação, porque, na verdade, uma faculdade ou um curso técnico, infelizmente, ainda hoje, não é o suficiente. Essa pessoa tem que estar sempre buscando crescer. É importantíssimo, a ressonância está evoluindo diariamente, diariamente. Atualização permanente. Permanente, então tem que ter sempre um estudo, tem que ter sempre essa questão de buscar crescer. E com os aparelhos cada vez mais modernos, cada vez mais sequência, não basta, como eu falei, ser um apertador de botão. Você tem que entender muito do que você está fazendo. Para trabalhar nessa área tem que ter essa curiosidade, essa vontade de aprender constante. Exatamente, tem que ter essa curiosidade e principalmente gostar do que faz. Que isso eu acho que para qualquer área é importantíssimo. Então ter aquele brilho nos olhos de estar descobrindo coisas novas ali, junto com profissionais, às vezes de outras áreas, mas que cada um leva uma expertise assim, absurda. Eu me sinto hoje muito feliz de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, que são pessoas que eu admiro bastante. Então eu acho que essa faz a diferença. Vamos falar um pouquinho sobre custo. Ainda é um procedimento muito caro a ressonância, nem todos os convênios cobrem, nem todos os tipos de exames têm essa cobertura dos convênios e também no SUS também não, né? É bem raro ainda o serviço público que tem aparelho de ressonância, né? Sim, a ressonância ainda é um exame caro, né? Os convênios muitas vezes eles não cobrem. Às vezes eles cobram, engraçado que eles cobram às vezes por um exame e às vezes não cobre mama, mas cobre abdômen. Então a gente sabe que a indicação é de mama. Então a gente tenta ali fazer o que a gente pode para ajudar aquele paciente, né? Mas os exames muitas vezes eles reagem de forma dificultando a pessoa fazer até hoje um exame de ressonância magnética. E como você falou, existem alguns em hospitais públicos, mas são poucos ainda, pelo menos eu posso falar do Rio, são poucos hospitais e então ainda é muito caro. Então ainda, por isso que nunca vai acabar o raio-x, nunca vai acabar nenhum outro tipo de equipamento, porque às vezes o raio-x é mais rápido, mais fácil e um custo muito mais barato para você ver uma fratura do que de repente você ter que pensar em colocar numa ressonância. Eu acredito que daqui a algum tempo vai baratear um pouco, mas ainda é um exame muito preciso e que requer muitos profissionais em volta, o aparelho é muito caro, então é realmente difícil que chegue hoje como um raio-x que talvez o convênio pague R$15 para fazer um raio-x. Quais são os desafios, novos desafios aí da ressonância magnética? São muitos. Na verdade, a gente, para pesquisa, o que a gente faz em pesquisa, a gente quer que um dia isso vire prática clínica. Então, tudo que a gente descobre, por exemplo, de novas sequências e novos procedimentos, ou até essas questões da ressonância, por exemplo, funcional, que na prática de rotina a gente tem essas, então, como eu falei, funcional de linguagem, funcional motor, funcional visual, onde os paradigmas, ou seja, as tarefas que as pessoas fazem dentro da máquina, é muito simples. Então, na pesquisa, a gente quer umas tarefas mais complicadas, como de memória, de afiliação positiva ou negativa.
E quem sabe, se a gente realmente batalhar naquilo ali, isso pode ser levado então para a prática clínica, né? Para a prática da rotina. Então eu acho que hoje é andar com a pesquisa para que isso se reverta daqui a pouco na rotina de vocês, na rotina de um paciente, a gente já consiga fazer um funcional pensando mais do que numa área motora. E com a ressonância aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro, que ainda é um grande mistério, né? Ainda é um grande mistério, mas é fabuloso, né? Tipo, você vê como que o cérebro reage quando você, por exemplo, perde um dos braços, né? Como ele se plastifica, né? Como que você vai fazer com aquele membro fantasma. E, enfim, na como verdade, ele se adapta, né? Exatamente, tratamentos de AVC e tantas outras coisas, como que a gente vai estudando, como é que esses tratamentos estão evoluindo e se estão evoluindo da forma como a gente quer ou se existem outros tipos, né? Como é o cérebro, às vezes, de pessoas, por exemplo, que já nasceram com alguma deficiência visual, né? Será que esse cérebro dessa pessoa com deficiência visual é diferente realmente do cérebro das pessoas que a gente chama de videntes, né? Então, a gente consegue também conhecer, pesquisar e formar opiniões a respeito de medicamentos e tratamentos, enfim. Acho que é isso. Tudo isso vai sendo aprimorado, né? Sem dúvida. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a participação da nossa convidada e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.